Já estamos entrando na última lição nossa de Daniel. Nós vamos começar a estudar capítulo 9. Lembre-se que na última lição já estudamos capítulos 10, e 11 e 12. E agora nós vamos então ir antes aqui e terminar com esta lição, um capítulo maravilhoso, de capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Versículo 1 começa: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja que Daniel aqui estava estudando a Bíblia, estudando a profecia de Jeremias. E ele descobriu um segredo maravilhoso. Ficou sabendo que este cativeiro babilônico não ia durar para sempre, mas ia durar apenas 70 anos. Então vejamos aqui um esboço deste capítulo. Capítulo 9 está falando sobre o futuro de Jerusalém. Daniel teve esta grande descoberta dos 70 anos de Jeremias, que este templo destruído, assolado, ia durar apenas 70 anos, não ia durar para sempre. Daí o povo ia voltar, ia reconstruir a cidade e o templo, e começar de novo. Então, mas para acontecer isto, Daniel reconheceu a necessidade de confessar os seus pecados e orar a Deus pelo perdão. Leiamos isto começando no versículo 3. Em versículo 3 diz: voltei o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ó Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Em versículo 11 diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós, porque temos pecado contra ele. Sabe, em Levítico capítulo 26, há uma promessa: se o povo se desviar de Deus, se seguir os ídolos, que Deus levará a nação cativa e vai destruir seu templo e a sua cidade. E aconteceu. Por isso, então, quando Daniel estava lendo no livro de Jeremias, Jeremias profetizou a destruição do templo. Mas em capítulo 25, ele disse que essa destruição iria durar apenas 70 anos. Também escreveu a mesma coisa em Jeremias capítulo 29, que esta desolação iria durar apenas 70 anos. Mas, para que eles pudessem voltar à terra, reconstruir a cidade, primeiro eles tinham que reconhecer a causa desta destruição. Porque se eles não confessassem os seus pecados, daí a causa fica. E a causa desta grande destruição de Jerusalém é o pecado do povo. E por isso Daniel começou a orar a seu Deus e fazer súplicas a ele, confessando o seu pecado e o pecado do povo todo. Então, continuando aqui na sua oração, ele disse em versículo 16: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte,
Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Veja bem aqui o pedido de Daniel. Daniel não se sentiu merecedor de voltar à sua terra a reconsiderar a cidade. Ele reconheceu o seu pecado, o seu pequenez, a sua fraqueza. Reconheceu, é só pela misericórdia, pela justiça de Deus, que eles podiam ser perdoados e voltar à sua terra. Daí o apelo dele não foi na base da sua boa vida. E realmente ele teve uma boa vida. Daniel era um homem bom, de caráter excelente, honesto, corajoso, fiel a Deus, mas mesmo assim ele não era perfeito. E não sendo perfeito, ele também precisava da misericórdia de Deus. Não existe nenhum homem que não peca. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhum que é perfeito, que nunca pecou. É por isso, ninguém pode ser salvo por seu próprio mérito. Ninguém pode ser salvo pelas obras feitas que merece a salvação. Não. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Assim sendo, somos salvos pela graça. Nós temos que confiar na justiça de Deus, na misericórdia de Deus. E assim Daniel o fez nesta ocasião. E assim Jesus se fez justiça por nós. E nós temos que confiar na justiça de Jesus e não em nossa própria justiça, na vida perfeita dele e não em nossa vida. E daí ele nos salva pela graça e pela misericórdia dele. Então, é esta atitude de Daniel que também ainda precisamos. Em versículo 19, então, ele termina a oração falando, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Veja bem, ele não falou sobre a cidade dele, mas sobre a cidade de Deus. Não sobre o povo dele, mas o povo de Deus. Deu honra a Deus, chamou a atenção a Deus, que a Jerusalém, a cidade dele, e o povo judaico, o povo dele, de Deus. E daí, Deus ia atender a oração, pela humildade da petição de Daniel. Deus iria atender a sua súplica e deixar o povo voltar para a sua terra e reconstruir a cidade. Então, por isso, depois desta confissão e oração de Daniel, Daniel teve a visão de 70 semanas. E nestas 70 semanas, o templo seria reconstruído. Então, vejamos agora o que esta visão fala, começando com o versículo 20. Em versículo 20, diz, falava eu ainda, eu orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, lembra-se de Gabriel, aquele anjo de Deus, que foi contar a Maria como ela ia dar à luz um filho que seria o Filho de Deus, o verdadeiro Rei de Israel. Este mesmo Gabriel, que já foi em capítulo 11, ou capítulo 8, falou com Daniel para explicar a visão, veio de novo, para também
dar uma interpretação da visão que ele tinha. Então, em versículo 22, ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois,